Estudos Espíritas Abrigo Jesus. Irmãos e irmãs de Ideal Espírita, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa programação. Hoje nós teremos no primeiro horário o Roberto Lúcio falando para nós e no segundo horário o Emerson Pedersoli. Nessa primeira parte do nosso irmão Roberto Lúcio, o tema principal é a transformação da humanidade. Deixa eu corrigir aqui um pouco. O tema principal do encontro é seguindo os passos de Jesus. O tema de hoje, a transformação da humanidade. Estará abordando a ação dos apóstolos de Jesus, reflexos no tempo e na atualidade, o conhecimento que liberta e o amor que edifica. Bom dia para todos. Mais uma vez, eu gostaria de falar da alegria de poder retornar a essa atividade e de podermos compartilhar algumas ideias acerca do tema para o qual nós fomos convidados a falar. Nós, ao pensarmos sobre a questão e o desafio do tema, buscamos uma forma e uma ideia que achamos que possa ser bastante proveitosa de retomar os ensinamentos de Jesus sobre a missão dos apóstolos no entendimento de que nós, de uma maneira acanhada, nos fazemos nos nossos trabalhos, nas diversas instituições espíritas em que trabalhamos, como pequenos apóstolos de Jesus, na busca de servir e de amparar não só os nossos corações, mas os corações que nos seguem. E nós gostaríamos de lembrar, primeiramente, o conceito da palavra apóstolo. A palavra apóstolos vem do grego e tem o significado de enviado, mensageiro, embaixador, representante. No primeiro momento, o Cristo Jesus chamou diversas criaturas na Galileia para que compusessem aquele corpo de trabalhadores que deveriam conhecer os seus ensinamentos e que eram, então, concitados a participar dessa divulgação. Em um determinado instante, pela própria observação do empenho e da participação, e também, como nós sabemos, pelo preparo no mundo espiritual, um grupo foi selecionado para estar trabalhando mais diretamente com Jesus. E a este grupo de 12 companheiros que foi dado primeiramente o nome de apóstolo. Nós vamos nos lembrar que este corpo de trabalhadores sofre uma queda bastante infeliz com a postura de Judas Iscariote, que posteriormente é substituído e que nós vamos ter mais tarde acrescido como nome de apóstolo o grande mensageiro e o grande edificador da doutrina cristã, que é Paulo de Tarso, que se transforma, na verdade, no teólogo maior de todo esse construto a partir da exemplificação de Jesus, já que o mestre, como os outros grandes avatares da humanidade, nunca se ocupou nem em escrever, nem em estruturar
nenhum tipo de doutrina para todos nós. Então nós fomos buscar no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o discurso ou o sermão da missão dos apóstolos, para que a gente possa pensar em nós, no nosso papel, na nossa conduta, naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Quando tiramos um momento como esse durante um feriado, onde a grande maioria das pessoas aproveitam para o descanso, para o lazer, isso significa que de alguma forma nos sentimos responsáveis por essa divulgação, pela introspecção desses valores na nossa vida. Nós não colocamos aqui o texto na sua íntegra, mas fomos colocando algumas ideias ou algumas ponderações de Jesus que achamos ser de importância para todos nós. No contexto maior da missão dos apóstolos, Jesus dá a eles a autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Pode parecer, num primeiro momento, uma pretensão descabida, muito distante de todos nós, falarmos que, ao assumirmos esse papel, poderíamos exercer esta condição. Na verdade, não há nada de descabido. O que ocorre, na verdade e na realidade, é que nós, nos colocando numa posição de uma fé pequena, ou de um exercício muito pequeno das possibilidades que nós carregamos dentro de nós, o nosso trabalho fica acanhado. Mas a possibilidade da realização de todo esse trabalho de transformação da humanidade, de uma humanidade doente, seja do ponto de vista espiritual, através da obsessão, seja do ponto de vista físico e psíquico, com as diversas doenças que vêm ao homem no convite de transformação, se nós verdadeiramente nos propusermos a um trabalho, nós vamos conseguir realizar isso. E é para isso que toda a humanidade é concitada, para essa transformação. Lembrando a todos nós que a expressão, que é uma expressão literal, curar, ela fica imprópria quando nós dizemos da cura do outro. Porque, do ponto de vista da doutrina espírita, cura deve ser sempre entendida e compreendida como autocura. A única pessoa que pode nos curar somos nós mesmos. Porque as nossas patologias, as doenças que os médicos e os profissionais da área de saúde podem classificar, elas são simplesmente reflexo das nossas doenças da alma. O verdadeiro adoecimento do homem é fruto do orgulho, do egoísmo, da vaidade do homem, da postura rebelde da criatura diante da lei divina. E é a partir desta postura que é representada no capítulo 2 do livro da Gênesis mosaica, como o mito da perda do paraíso, é que nós adoecemos. Então, este convite é, antes de tudo, um convite de transformação interna.
O nosso papel não deve ser na preocupação de que as pessoas adentrem a casa espírita e a partir de um trabalho do passe, da fluidificação da água, ou a partir de uma tarefa da desobsessão, as pessoas saiam sem nenhum problema. Até porque este não é o real encontro que é buscado pelo Cristo quando as criaturas chegam aqui. O que nós devemos nos lembrar é que cada um de nós estamos aqui ou chegamos a uma casa espírita para refletir no porquê nós estamos adoecidos. Não nas causas históricas, porque as causas históricas são simplesmente um contexto da nossa evolução. Mas na causa primordial de onde nós decaímos e de onde nós devemos partir para a reconstrução moral das nossas vidas. Então, quando se fala que nós temos autoridade, isso não significa que todas as pessoas que cheguem a nós vão sair melhoradas. Mas nós, por conhecermos, temos em nossas mãos os mecanismos para concitar as pessoas à transformação. É preciso cada vez mais se trabalhar nesse sentido dentro da casa espírita. Que não adianta expulsar espíritos de ninguém. Porque se a pessoa que é móvel de um processo obsessivo não se transformar, não mudar a sua conduta, ela vai sair aparentemente melhor. Mas em breve tempo, como diz o Evangelho de Marcos no capítulo 12, os espíritos encontrarão a sua casa mental vazia e virão outros que se reunirão a ele, e as condições dessa criatura ainda vai ser mais difícil pela sua rebeldia e a sua ociosidade. Nós, e isso normalmente não é o nosso papel dentro da doutrina, nós não prometemos milagres para as pessoas. Porque o grande milagre é a vida. E a vida carrega em si todas essas possibilidades de transformação. Então, nós temos a autoridade de trazer às criaturas o que é preciso ser feito. Mas essa autoridade só vai ter sentido quando eu, criatura, pessoalmente, fizer disto que eu falo o caminho da minha própria vida. Uma outra colocação que está no sermão, no discurso da missão dos apóstolos, é que Jesus concita aos discípulos a dirigirem-se às ovelhas perdidas de Israel. No primeiro momento, o convite não é para os gentios, para aqueles que estão distantes. O convite é para aqueles que, conhecendo, caíram e precisam ser despertados nessa caminhada. Por que isso? Será que Jesus estaria privilegiando um grupo em detrimento a outro? Não. Porque aquele que não conhece a lei, aquele que não é uma ovelha perdida, o que ele faz é lei. Ele está caminhando de acordo com as crenças que ele carrega na sua própria alma. E no momento oportuno, pelo próprio processo da evolução, ele vai ser despertado. Ou se despertará, pela voz bendita do amor, ou se despertará pelo grito gemente da dor. Mas esta situação vai acontecer. Mas o convite
né? É para que nós, que conhecendo o Evangelho, caímos diversas vezes, abramos os nossos olhos e nos coloquemos à disposição para sair da condição daqueles 70 que se reduziram aos 12, que mesmo ouvindo, não assumiram o papel que poderiam ter assumido diante do convite do Cristo. A proposta da missão dos evangelistas era de levar dos apóstolos, era levar antes de tudo esta certeza: o reino dos céus está próximo. Parece muito esquisito, vendo esse mundo conturbado que nós estamos vivendo, tanta corrupção, tanta violência, tantas dificuldades morais, afirmar para quem quer que seja que o reino dos céus está próximo. Mas todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje, ele tem um significado profundo. Nós vivemos um mundo de transição. Kardec, em A Gênese, no capítulo onde ele fala sobre os sinais dos tempos, ele afirma: são chegados os tempos. Já no século XIX, nós entrávamos nesse processo de transição. E hoje, a dor, que é fruto das nossas frustrações diante da caminhada, quando nós vemos tudo aquilo de dentro e de fora que caminha a passos trôpegos, tudo isto nos leva a viver uma emoção que é uma emoção muito constante na nossa humanidade de hoje, que é a tristeza. Hoje, as pessoas que têm algum conhecimento, alguma responsabilidade, do ponto de vista moral e ético, diante do que acontece na Terra, vive essa tristeza de ver todo esse processo. E isto não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva. E eu diria a vocês que isso é uma coisa da lei, porque a tristeza é a emoção que nos concita a voltarmos para dentro de nós. Ninguém que fica triste para fora, gritando, eu estou triste. A gente se fecha, porque a tristeza é a emoção que nos convida a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que eu fiz? O que está sendo feito? O que eu preciso mudar? Toda essa dor, todo esse contexto social que nós vivemos nesse momento de transformação é para que a gente reflita. Em vez de ficar colocando o dedo na ferida dos outros, pensar sobre a nossa participação nesse contexto. E sobre o que nós podemos fazer para diminuir toda essa tristeza, essa dor que nós encontramos nesse momento da nossa humanidade. Diz ainda Jesus, nesse convite que eu transformo aqui especialmente para nós: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. São 4 verbos que a vida inteira a gente procurou na vida: curar,
ressuscitar, purificar e expulsar o mal. É tudo que aparentemente nós queremos. Porque se verdadeiramente quiséssemos, essas coisas estariam acontecendo. Será que, como convidados a essa transformação, nós temos cuidado das nossas doenças? Primeiro, será que a gente acredita que a gente está doente? Porque até mesmo pessoas que estão fisicamente comprometidas, às vezes com doenças externas, com feridas, com manifestações exteriores, quando recebem um diagnóstico, saem dali e falam assim, será que esse médico está falando certo? Será que eu tenho isso mesmo? Será que isso não é um exame errado que foi feito? Porque nós não conseguimos admitir as nossas doenças. E se nós falarmos das nossas doenças morais, aí a coisa fica muito complicada. Porque nós temos o hábito de acreditar que a gente não é egoísta, que a gente não é vaidoso, que a gente não é orgulhoso. A gente acha que a gente é muito bom porque a gente vai uma vez na semana fazer enxovalzinho, fazer campanha do quilo, picar verdura para fazer sopa para alguém, buscar a assistência e o dinheiro do outro para dar para o pobre, porque muitas vezes a gente não tem coragem de enfiar a mão no bolso e dividir o que é nosso para o outro. Então, a gente não consegue, na grande maioria das vezes, acreditar que a gente está doente. E para um processo de cura, a primeira coisa que se deve constatar é que eu sou doente. Porque aquele que não admite isso, ele não vai fazer nada. No campo que eu trabalho, a grande maioria dos meus pacientes não são doentes. Eles não acreditam que são doentes. Podem delirar, alucinar, tentar suicídio, eles brigam com a vida, que eles não têm doença. Aí, a maioria deles não tomam remédio, a família fica brava, eu falo assim, mas eles têm razão, ele não acha que é doente, para que ele vai tomar remédio? Eu sei que ele precisa, mas ele não entende isso. E isso que acontece com o doente mental, acontece conosco. A gente é bom para receitar o evangelho para o mundo, mas a gente não é bom para receitar o evangelho para a gente. O que diferencia essas 12 criaturas, das quais nós ainda vamos falar no transcorrer da nossa fala, de alguns deles, é que eles não só se propuseram a pregar o evangelho, eles se propuseram a viver esse evangelho e a sacrificarem as suas vidas em diversos setores das suas caminhadas para que isso fosse possível acontecer. Nós só podemos fazer essas transformações que nós entendemos como maravilhas, mas que têm significados, e aquilo que aparentemente é chamado de milagre pode ser explicado pela lei divina. E se nós ainda hoje não conseguimos explicar, é porque nos falta, nessa caminhada, o conhecimento necessário para que todas essas coisas se clareiem no nosso caminho. Expulsar os demônios. Tantas vezes repetido, e tantas vezes o Cristo fez esse caminho com os espíritos endurecidos em si mesmos. Que exercício será que nós estamos fazendo para expulsar os nossos próprios demônios? Ou nós ficamos guardando eles nas jaulinhas deles e quando nos interessa a gente solta, atua dentro dos mesquinhos interesses da vida e depois a gente guarda e faz uma aparência de santo. Há uma outra fala
logo depois desses 4 verbos, que eu vejo, né, que em especial o movimento espírita ainda hoje compreende muito mal essa colocação. Jesus falava dos dons, como Paulo chamaria dos carismas. Ele estava falando da autoridade que nós temos moral, dos recursos que nós recebemos quanto seres espirituais para atuarmos nesses 4 campos. No campo da cura, no campo da ressurreição, né, das nossas vidas, de um ponto de vista ruim para um ponto de vista de luz, do ponto de vista da purificação e da desobsessão. E ele dizia: vocês receberam isso de graça e de graça devem dar. E essa expressão, né, eu costumo dizer, e eu sei que muita gente se incomoda quando a gente diz isso, a grande maioria de nós passamos por diversas religiões e não estamos aqui porque fomos só crentes de escutar. A grande maioria de nós atuamos mal dentro das igrejas e dos templos religiosos mais diversos. E dentro do cristianismo, nesses 2000 anos, com posturas muito infelizes. E acostumamos a abusar dos outros para ter. E nós temos muita dificuldade de dar. E o movimento espírita criou uma ideia que tudo tem que ser dado de graça. E as pessoas acham ruim de terem que contribuir em áreas que não são de graça. A luz desse abrigo, a CEMIG não dá para ela. As pessoas que trabalham e limpam essa instituição, elas têm carteira assinada, elas têm que serem pagos não só os seus salários e as obrigações sociais. Todo um contexto que não é de graça. E ainda hoje a gente vê pessoas que entram e saem das casas espíritas e nunca perguntaram quem é que paga o papel higiênico que está dentro do banheiro. E acham um absurdo quando atividades doutrinárias são cobradas, não cobradas pelo trabalho que os voluntários fazem, mas pelas despesas que são feitas nesse lugar. Quando assim atuamos, nós estamos repetindo o nosso papel naquele lugar do templo onde, né, a gente se dizia um representante do Cristo e passava as sacolinhas e exigia o dízimo dos outros para sobreviver de luxo e não dividia essas coisas com os outros. A chamada é muito importante porque nós precisamos entender que nós temos que responder por aquilo que nós gastamos. Nós temos que responder por aquilo que nós aproveitamos na vida. É muito cômodo colocar nas costas de meia dúzia de pessoas que se propõem ao sacrifício, que elas paguem por aquilo que eu estou usufruindo. E isto não é nada cristão. Este não deve ser o nosso papel. Essa é a perda de um dos maiores ensinamentos que o apóstolo Paulo passou. Que dizendo, e repetindo um provérbio do Velho Testamento, que dizia que não é justo tirar o grão da boca do animal que toca a pedra do moinho, ou seja, que as pessoas têm direito de ganhar daquilo que trabalham. Ele dizia: eu escolhi continuar trabalhando e me sustentando, para que, sustentando-me, tivesse a liberdade de fazer o que quero e como quero, em nome do Cristo. É esta a postura que nós deveríamos ter. O que nós temos que dar de graça são os dons que nós recebemos. O restante, o movimento espírita precisa aprender a compartilhar essas situações.
Porque aquele que usa e não divide, ele está abusando das criaturas. E esse abuso é um comprometimento da lei. Então nós precisamos repensar essa situação enquanto trabalhadores dentro do nosso movimento. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Aqui é essa fala que muitos religiosos utilizam, né, para ter direito a viver da religião. Uma proposta que Kardec teve muito clara, né, de tirar a hierarquia, o sacerdócio, e que cada um de nós nos responsabilizássemos em nos sustentar através do nosso trabalho de cada dia e fazer do nosso trabalho a disposição íntima de transformarmos e ajudarmos o movimento de transformação da humanidade. Naquele momento, isso também era possível. Era da tradição judaica que as pessoas, quando elas são visitas, ou eram visitas naqueles povoados, que elas deveriam serem recebidas naquelas casas e tratadas com maior cuidado, com maior sentido. Numa terra que hoje nós somos bilhões de pessoas, se todo mundo resolver fazer esse caminho, nós estamos perdidos hoje, sem condição desse sustento. Mas ali tinha esse significado. Mas nós podemos pensar numa outra abordagem, né? Que nós não temos que nos preocupar, né, em carregar conosco nenhuma questão de apego. O trabalho doutrinário deveria ser um aprendizado de desapego de nós todos. Condição muito complicada na Terra. Nós ainda não aprendemos a ser, nós aprendemos a ter. E as pessoas ainda valem pelo que têm, pelo sobrenome que carregam e pelos títulos que apresentam em seus currículos. E as pessoas que não têm sobrenomes dignos, e as pessoas que não têm, dentro do seu contexto, títulos honoríficos sociais, elas ainda são mal vistas pela nossa sociedade. Procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Isso é muito interessante a gente pensar no nosso trabalho na Casa Espírita. Principalmente aqueles que direcionam os trabalhos da casa, a gente recebe muita gente. Mas, na verdade, nem todas as criaturas são dignas. Não dignas de receber o meu cuidado e o acolhimento, mas digna de receberem interiormente ajuda. Não porque são marcadas socialmente, mas é pela postura ética e moral. E é importante que a gente observe na nossa atividade aqueles que estão verdadeiramente dispostos e predispostos a se transformarem. Porque nós temos um trabalho para realizar. E se a gente ficar querendo que nesse trabalho todas as pessoas sejam vistas e atendidas da mesma forma, isto não é ainda possível. E nós precisamos ter certeza daqueles que estão abertos. Não porque eles devem ser os únicos cuidados, mas eles devem ser bem acolhidos e aproveitados. A questão do acolhimento é ainda hoje um grande desafio do movimento espírita.
Eu costumo dizer que nós somos muito mal acolhedores. Há lugares, há casas espíritas, que a pessoa frequenta uma reunião 5, 10 anos e o dirigente da reunião não sabe o nome daquela pessoa, não sabe a história daquele indivíduo. Tem casas espíritas que o indivíduo entra e sai e ninguém é capaz de dar um bom dia e perguntar para ele: você está precisando de alguma coisa? Eu, às vezes, quando digo isso, eu falo assim: olha, procura essas igrejas que, infelizmente, muitos de nós criticamos e vai à porta deles. Eles têm um trabalho de acolhimento que nós precisamos aprender a fazer. Você chega, é cumprimentado, pergunta o seu nome, se é a primeira vez que você vai, o que é que você está precisando, o que é que eles podem te servir, eles te encaminham para a pessoa certa que vai atender. Eu já cheguei em casa espírita sentado, e de vez em quando eu faço, porque eu sou um espírito de porco, propositalmente, fico sentado na primeira fileira. Um dia eu ouvi o dirigente falar assim: o orador não chegou para fazer a palestra. Eu estava lá há mais de 20 minutos. Porque ele não se dignificou-se a procurar quem eu era. E não é porque eu sou importante, não, porque infelizmente quando a gente fica público, né, e ainda hoje na internet, é só abrir a lista do retrato em qualquer lugar. Ele não sabia nem quem eu era. Ele não se preocupou com esse fato. Né? Se eu, que era o orador da noite, não recebia a atenção de ninguém, da entrada até a primeira fila que eu sentei, eu imagino as pessoas que foram ali e que só foram à busca de auxílio e pedido e que seriam consideradas para ele um João Ninguém. Então, nós precisamos ter essa atenção. Porque muitas vezes as pessoas estão abertas com a sua casa mental e aceitam a palavra, aceitam o convite. E ali nós devemos permanecer e rogar para que a paz permaneça naquela vida, mesmo que eu não esteja ali do lado. Mas tem outros que não estão prontos. Nós podemos orar por eles para que um dia eles se despertem, mas não adianta querer tirar a água das pedras. Tem um momento certo que a água vai sair. Não adianta eu querer forçar esse lugar. E muitas pessoas vão embora porque elas não adentraram a busca de ajuda. Elas adentraram a busca de alguém que fizesse por elas aquilo que elas não querem fazer por si mesmas. Jesus lembra-nos que nós somos como ovelhas entre lobos. Mas eu diria que, independente desse lugar lá de fora, né, a nossa parte boa ainda é uma pequena ovelha entre os lobos que moram nas nossas personalidades. Nós precisamos ficar bem atentos às dificuldades morais que nós carregamos dentro de nós. Nós somos muito condescendentes com as nossas falhas. E a gente se justifica facilmente. Porque eu sou um espírito muito rebelde, porque eu estou preso a esse mal há muitas encarnações. Não é essa a proposta do Cristo. De ficar a gente, né, se escondendo desses nossos lobos. Esses nossos lobos. Tem muita gente, né, criticando a turma que está aí no carnaval fazendo a farra que eles estão fazendo, que nós sabemos que é um desastre social no final, né? E que só existe porque, para o contexto
social e político, é interessante as pessoas acreditarem que 4 dias de felicidade, entre aspas, é muito importante por ano. Sem ver, né, o resultado infeliz da violência e de todo o contexto que sobra desse lugar. Mas muitos de nós não estamos lá, mas passamos os 4 dias criticando e ofendendo essas pessoas que estão lá. E nesse lugar a gente faz igual aquela história dos 2 monges, o monge com o seu discípulo, que andando à beira de um rio ouviram um grito de socorro. E era uma mulher dentro do rio, nua, né, que nadava e estava se afogando. Então o mestre entrou, pegou aquela mulher, recolheu e colocou a salvo à beira do rio. E eles seguiram. E o mestre percebeu então que o discípulo ficou muito triste, incomodado com aquela situação, até que depois de um tempo ele perguntou: por que você está desse jeito? Ele disse: mestre, a nossa tradição diz que nenhum de nós deveria tocar em nenhuma mulher em tempo algum da nossa vida. E o que o senhor fez no rio? E ele disse: meu filho, eu deixei aquela mulher à beira do rio. Você a carrega no pensamento até agora. E quando nós ficamos o tempo todo jogando pedra nesse pessoal, nós estamos participando do carnaval do mesmo jeito e do ponto de vista pior, que é o ponto de vista das vibrações negativas, sem nenhum contexto, né, de um pouco de leveza da alegria que o carnaval poderia dar a alguém. Tenham cuidado com os homens, porque eles nos entregarão. Tenhamos cuidado com o nosso homem velho, tenhamos cuidado com as pessoas, essa nuvem de testemunha desencarnada, encarnada que está ao nosso redor, porque eles estão vigiando e a hora que a gente escorregar, eles vão arrumar um jeito de a gente ser denunciado. Porque não adianta de maneira alguma, né, eu fingir que sou bom. E atualmente isso é muito mais complicado. Porque até um tempo atrás, até chegar alguém a notícia que eu não prestava, eu já podia ter desencarnado, estava só assim, o infeliz está no inferno, mas eu não tive tempo nem de dar um couro nele. Mas hoje, com a velocidade da informação, né, é assim que faz o indivíduo, enche a cara e fica pelado na rua, 3 minutos depois a humanidade inteira tem não só a notícia, mas a foto do infeliz daquele jeito que ele veio ao mundo. A gente, né, ouve muito falar que a liberdade das coisas. Não há a questão hoje da liberdade da imprensa, porque pode-se até fazer parar o jornalista, mas o mundo não dá para mais parar, né? E nada que for mal feito ou bem feito vai deixar de ser divulgado e numa velocidade imensa, né? E a nossa postura, quando nós tentamos mudar, né, e a gente quer fazer essa mudança, a gente encontra muita gente para vigiar. Quem de nós que não ouve se identificar? Lá no centro você deve fazer coisa boa, mas aqui você não serve para nada, né? Você é muito bonzinho lá para os seus irmãos, lá no grupo espírita, mas aqui em casa é essa turma que está nos entregando aos tribunais da vida, né? Mostrando muitas vezes essa incoerência da nossa alma, que age num lugar de uma forma e em outra de uma maneira tão diferente. Então, nós temos que ter cuidado, porque à medida em que nos propomos a mudança interior, a sermos bons, nós somos cada vez mais vigiados. E mais vigiados por nós, porque a gente começa também a ficar incomodado com os nossos erros
E mesmo que aparentemente não demonstremos, a culpa e o remorso vai adoecendo cada um de nós. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas por que apareceu essa doença em mim? Né? Muitas das nossas doenças são resultados do nosso remorso. Da culpa que nós carregamos de atos que as pessoas desconhecem, que não têm a menor ideia e que nós, como julgadores ferrenhos, cobramos da nossa realidade. Uma outra lembrança do Cristo aos seus apóstolos é que nós não devemos nos esquecer que estamos amparados. Se eu tenho um propósito de transformação, se eu estou em algum lugar para fazer o bem, né, e isto é uma realidade na minha intenção, eu vou ser amparado. Por isso que Jesus diz, não se preocupem quanto ao que vão dizer. Que nós não precisamos nos preocupar de que no momento certo, né, naquela condição apropriada, nós vamos ter sempre amparo do que fazer. Né? E a nossa pouca fé, a nossa descrença, é que muitas vezes não nos permite aproveitar isto que acontece. Há um fato que a Sueli Caldas Schubert conta sobre a vida do Divaldo, que é muito interessante, né? Que o Divaldo foi convidado a falar na Guatemala, e ele deveria falar para um grupo, e as pessoas naquela terra, a grande maioria, o espírita lá é coisa rara. Então o grupo era pequenininho. E quem geralmente escuta essas coisas são os nativos da terra, que são espiritualistas, mas que têm uma visão e uma crença totalmente diferente das nossas. E conta que isso chegou lá, que, com o convite que Divaldo ia falar, que nos grupos de nativos começou a dizer que um representante de um deus deles, que era um pássaro, né, uma águia, que o representante desse Deus estaria ali fazendo milagres e ressuscitando e fazendo toda essa coisa. Então vocês imaginam, se a gente iria, quanto mais vírus. Foi todo mundo para lá. E ele fez a palestra e o pessoal acompanhou e aplaudiu, mas no final todo mundo estava esperando um milagre. Né? E Divaldo narra uma visão belíssima que ele tem desse espírito que se apresenta em forma de um pássaro, envolvendo e jogando energias positivas para aquele pessoal, e que Joana de Ange vira e fala com ele. Eles estão esperando que você faça o que você tem que fazer. Ele fala assim, o que eu tenho que fazer? O que a senhora acha que eu tenho que fazer? Né? E ela aponta para um rapaz que está numa cadeira de rodas. E ele diz assim, o que eu vou fazer com essa pessoa que está na cadeira de rodas? Vai lá e diga o que você tem que dizer. Vá e diga que ele se levante. Mas eu vou fazer isso, não vai ter sentido. A senhora envolveu com esse povo e ele brinca um dia falando comigo. Eu achei que foi ela que fez essa fofoca na cabeça do povo para que eu passasse esse aperto todo. Isso ele brincando com a gente. Aí ela fala mais uma vez, vai e diga. E ele, né, não se vendo de outra maneira, vai e diz ao jovem, em nome de Jesus, levante-se.
E o jovem se levanta. E ele diz que chora junto com todo mundo que estava lá, porque ele chorava para querer entender o que foi feito, que ele sabia que não era ele. Que, como dizer, eu só falei o que mandaram, eu não sei mais nada do que aconteceu. Então, o que nós precisamos entender, né, que é isto, no momento certo, às vezes acontecem coisas que nós não temos a menor condição, né, de compreender hoje, mas que tem um sentido. E que as pessoas que se movimentam pela fé e que têm boa intenção, né, produzem maravilhas, né, não milagres, e que essas maravilhas contaminam o povo, né, estimulam a fé de alguns, estimulam a curiosidade de outros, para que eles pelo menos escutem sobre as coisas importantes da nossa vida. Então, eu vejo muita gente falando assim, como é que faz essa coisa, né? Eu não posso ir lá para frente falar, porque eu não tenho condição de falar. Todo mundo tem condição de falar. É claro que tem gente doente como eu, com epilepsia falante, que é só ligar o motor e vai falando, e os outros é que tem que mandar que parar, que senão eu não paro. Mas todos nós temos essa condição. É só nós nos permitirmos essa situação. Todos nós precisamos nos propor a fazer, porque esse lugarzinho que a gente fala assim, eu sou muito pequeno, eu conheço muito pouco, gente, isso não é humildade não, isso é vaidade, vocês vão me perdoar. Eu tenho medo de ser criticado pelo mundo. Porque a pessoa que é humilde, a palavra humilde vem de humus, de esterco. O humilde é aquele que, reconhecendo-se, mesmo pequeno, se faz recurso, né, para que a planta cresça e brote, né, o fruto para que nós possamos nos alimentar. É isto que é humildade, né? É reconhecendo esse lugar. É isto que nós vamos ver em determinado momento falando de Pedro, quando ele diz, nem ouro, nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu vos dou. Né? Levanta-te e vai em paz. Isto é que é humildade, é reconhecer que eu não tenho riquezas internas, mas o pouco que eu tenho, eu divido com você, e sou capaz então, em nome desse amor que eu estou dividindo, fazer coisas que as pessoas não podem entender. E dentro desse processo de testemunho, todas as vezes que a humanidade fala do bem, nessa condição que a Terra vive, nós vamos adquirir inimigos. Porque tem muita gente que não quer as coisas bem feitas na Terra. Quem quer fazer o bem tem que fazer igual o Papa Francisco está fazendo, e pedir todo dia para rezar para ele. Porque ele não está pedindo para rezar, fingindo para os outros. Ele sabe que ele precisa que o mundo reze para ele. Porque uma hora dessa alguém quer fechar a boca dele. Porque ele está falando que não agrada, ele está tirando quem está roubando do lugar que está, quem está corrompendo do lugar que está corrompendo. E as pessoas querem manter o poder de qualquer forma. Então, quando nós nos posicionamos de uma maneira digna, voltada para o bem na Terra, a gente vai ainda enfrentar muitas vibrações negativas, sejam de encarnados quanto de desencarnados. E isso não é fanatismo. Nós temos que ter cuidado. Isso não é uma questão de fanatismo, é uma questão da realidade do mundo. Né? A turma do mal, eles estão fazendo tudo para escandalizar. Eles são muito mais organizados do que a gente aqui do lado de cá. Eles têm todo um trabalho, aparato, para que tudo isso que nos assuste, né, faça com que a gente descreia do bem. E é por isso que Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque se você olhar a terra sem fé, nesse momento, você tem vontade de pedir um foguete e ir embora para outro lugar, porque não está dando para ficar aqui.
Então, se nós não tivermos a fé necessária de acreditar que precisamos agir no bem e sermos bons, né, a coisa vai ficar complicada na nossa caminhada. Né? E ele, né, Jesus, ao contrário do que muita gente acha que a gente tem que ficar batendo de frente, a fala dele é esse: quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Nós não temos que ficar batendo de frente com ninguém na vida, não. E isso, gente, cabe para nós. Nós escolhemos um método de transformação da nossa vida, a grande maioria de nós, o método mais errado para a transformação. A gente faz assim: eu quero ser paciente. Um dia eu vou ser. Você não ri daí, não, que você já me ouviu falar disso. Eu quero ser paciente. O dia que eu tiver meia grama de paciência, eu tenho um lugarzinho no reino do céu. Eu já falei com todo mundo. Essa coisa toda. Mas se eu ficar assim, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser paciente. Cala a boca que você está me atrapalhando. A paciência já foi embora, eu já perdi o lugar. Nós não temos que bater de frente contra o nosso inimigo. E isso eu não estou falando de mim. Nós temos um amigo espiritual, um dos coordenadores da associação, que um dia ele nos deu uma aula disso para trabalhar com os nossos pacientes. Se você diagnosticar a qualidade que o indivíduo tem, atue nele na qualidade que ele carrega. Ele não tem mais nenhuma característica, mas ele é trabalhador. Ele gosta de trabalhar. Ele tem prazer. Bota ele para trabalhar. À medida em que ele for trabalhando, ele vai fazendo isso, fazendo aquilo. Um dia ele adquiriu a paciência, porque no realizar aquilo que ele gosta, ele foi tendo que adquirir aquilo que ele precisava, sem perceber. Quando nós vamos e batemos de frente com o nosso inimigo, a gente fica parado. A gente não cresce. Então, se nós estamos diante de uma situação que é só um embate, vamos para outro lugar. Vamos para outro condicionamento, para outra busca, para outro campo. Porque um dia eu vou ter que conquistar as virtudes, mas elas vão vir à medida em que eu tenha matéria mental suficiente para construir esse bem e esse belo dentro de mim. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus não é desse mundo, porque nesse mundo não cabe o bem perfeito, não cabe o belo perfeito, porque esse mundo é um mundo de imperfeições, né? É um mundo de provas e expiações. O mundo material, né? Isto, né? O mundo da Terra, né? O mundo do universo que a gente vê, que é o temporário, né? Porque nós somos tão atrevidos que a gente olha para isso e acha que isso que é aqui, né? O Arthur Flinden, no livro dele, ele diz que o que a gente vê é temporário, eterno é aquilo que o homem não vê, né? Então, isso aqui tudo, né? Tudo que a gente vê um dia vai se transformar. Então a gente fica preocupado, tem gente que está preocupado com morrer, fala assim: gente, você vai morrer um monte de vezes, já morreu um monte de vezes, não adianta, e vai morrer. Não me fala nisso que isso me incomoda, mas vai morrer, não tem jeito. Né? Vamos aprender a conviver com a morte. Né? A gente não tem problema com morrer, não, a gente tem problema com largar as coisas que estão na vida. Esse que é o problema da nossa vida. O problema da morte é o apego, não é o problema, né, de mudar de condição, é viver nesse apego. E lembrar essa fala de Jesus, que o discípulo não está acima do mestre, né, e nem o servo acima do seu senhor. Né? Nós temos amparo e proteção na nossa vida. E nós não somos melhor do que o Cristo que governa esse planeta.
E não precisamos achar que sabemos fazer melhor do que Ele. Né? E que podemos dispensá-lo na nossa caminhada. E Ele diz que basta que a gente fosse como Ele. Né? E aí a gente fala assim, mas está tão longe porque a gente ficou parado. Né? A gente ficou parado. Parou no ponto esperando o ônibus da evolução, o ônibus já passou diversas vezes no ponto, você continua conversando fiado e não entra nele no caminho, aí depois diz que está longe. Né? Nós estamos longe do convite do Cristo, porque nesses 2000 anos nós escolhemos os caminhos fáceis. Nós não escolhemos o caminho estreito da transformação pessoal. A gente fez uma proposta de transformar o mundo, mas a proposta do Cristo é de transformação interna. A proposta do Cristo não é de construir um templo exterior. A proposta do Cristo é que o nosso templo interior se resplandeça para a vida e se mostre como verdade a todas as criaturas. Então, a gente não deve ter medo e ter certeza que tudo que é verdade vai ser revelado. Então, se as pessoas não conseguem compreender determinados conceitos e verdades, que para nós hoje é óbvio, deixe ele no lugar dele, no momento certo, ele desperta. E se você for um exemplo digno, ele vai começar a questionar. Este é o grande papel de Francisco Cândido Xavier no Brasil. O trabalho dele, a posição dele, o que ele fez, na humildade dele, na simplicidade, o tempo todo se mostrando como um verdadeiro trabalhador do Cristo, fez com que os inimigos do Espiritismo não pudessem agredi-lo, porque não tinham condição moral diante do seu lugar. E ele abriu um espaço, né, num país onde a grande maioria é católicos e evangélicos. Hoje, até eles, os católicos evangélicos, de vez em quando uma conversa íntima, assim, se tiver outra vida, na outra vida eu quero ser assim. Porque eles ouvem reencarnação para todo encanto é lado. Né? Falar em reencarnação no Brasil hoje, todo mundo sabe o que é, mesmo quem diz que não acredita. Né? Faz tudo isso, né? Então, nós não precisamos nos preocupar se as pessoas não conseguem perceber. E isso, do mesmo jeito que a verdade vai ser revelada, as nossas mentiras também vão ser reveladas. E aí é que é o problema de cada um de nós, com acerto com a sua própria consciência. Então, nós não devemos temer aqueles que podem destruir a nossa vida material, né? Mas temer a nós que podemos contaminar a nossa vida moral. É esse o processo e essa transformação. E aí nós vamos falar um pouco dos ensinamentos desses grandes apóstolos. E eu escolhi aqui, né, eu não daria tempo nem da gente falar dos 12, então eu coloquei aqui Pedro, Judas Iscariote, né, que é Joana d'Arc reencarnada no século XV. Né? Nós temos aí Tiago, temos João, o evangelista, e Paulo de Tarso. E nós vamos trazer algumas ideias, e pode parecer estranho eu ter colocado aqui, né, Judas, que é tão mal visto, mas vocês vão entender mais à frente o porquê que eu fiz essa escolha. Eu fui buscar em Pedro 3 colocações
que acho que representam muito bem o seu trabalho de dignificação. Deixando de lado Pedro encrenquinha, que foi durante o tempo que Jesus estava brigando com tudo que ele fazia, que descumpria a tradição, que não aceitava que ele conversasse com a samaritana, nem que fosse na casa dos publicanos, que andasse com gente de má vida, como se ele não fosse um complicador do lado de Jesus, criticando gente todo o tempo, toda a situação. A ponto de ficar bravo, pegar a espada, tentar cortar a orelha do outro, porque o outro ia pregar, ia prender Jesus. A gente vê, não é esse o lado. Então nós vamos buscar em Atos, no capítulo 3, os versículos 6 e 7, uma fala dele que, caminhando para o templo, ele encontra esse paralítico e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mostrar esta característica dele, na sua transformação, de um exercício de humildade. Da gente reconhecer os nossos valores e os nossos limites e saber utilizar de um e outro na medida de que precisamos. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 28, Pedro diz a Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O desapego desse espírito que abre mão de todo o contexto da sua vida para se transformar naquela pedra angular aonde o Cristo construiria a assistência aos necessitados do mundo. Os verdadeiros templos, como nós estudamos normalmente na doutrina espírita, deveriam repetir e agir de conformidade com a casa do caminho. Um lugar que traz a palavra do Evangelho, mas antes de tudo traz o conforto e a assistência àqueles que precisam em todos os seus campos de necessidades. E nós retomamos, em Atos, no capítulo 26, num determinado momento em que uma criatura chega a ele e tenta endeusá-lo, e que se ajoelha aos seus pés, e ele diz, Pedro levanta e diz: levanta-te, que eu também sou. O cuidado, a vigilância, para que a gente não se deixe levar pela nossa vaidade. A gente fica muito feliz quando as pessoas dizem que a gente é bonzinho, que a gente faz bem, que a gente ajuda as pessoas, que nós falamos com propriedade. A gente tem que ter muito cuidado. Nós somos só homens. E homens passíveis de quedas. E temos que estar vigilantes para que essas coisas não compliquem a nossa caminhada. Vamos lá ver a figura de Judas em dois momentos da sua caminhada. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele diz: tu disseste. Quantas vezes na vida nós teimamos em agir traindo Cristo, sabendo que somos nós que traímos? Quantas vezes nós planejamos para errar? A gente faz para poder errar lá na frente. É muito interessante a gente pensar nesse lugar. Nós estamos lançando nesse carnaval, quando falo nós, a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, através da sua editora, eu acredito que tenho aí até para adquirir, um livro que
como eu faço parte do conselho editorial, eu falo que se transformou na menina dos meus olhos. É o livro de todos os que nós publicamos, o que mais tocou a minha alma, e fico muito tranquilo porque eu não tenho nenhuma participação no livro. O livro foi organizado pelo Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E ele chama-se Juventude Interrompida. Casos e ensinos de jovens do além. E no capítulo que fala sobre aborto, a carta, porque é um trabalho de carnaval que aconteceu ano passado. Esse departamento tem uma parte mediúnica que atende jovens que desencarnam no Espírito Santo, e eles recolheram essas cartas, separaram por temas, houve uma representação para os jovens de cada carta, depois havia um estudo sobre o tema e depois a participação dos jovens, e isso tudo se transformou no livro. E as cartas são muito emocionantes. E a carta sobre aborto, ela é a história de uma evangelizadora espírita que engravida e que o namorado a leva para uma clínica de abortos e ela morre durante o aborto. E ela chega no mundo espiritual querendo dar a entender, é isso que ela diz, que ela não sabia o que ele estava fazendo na verdade. E ela recebe um pito dos espíritos dizendo para ela que ela se enganou, porque ela sabia o que estava acontecendo. E ela sabia da responsabilidade que ela tinha com as coisas. Né? E isso me lembra muito essa postura de Judas, que embora sabendo, né, o que ele poderia provocar com os seus desejos políticos dentro do corpo do apostolado do Cristo, ele se manteve nesse lugar. E Jesus lhe disse, né, Lucas 22, 48, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E quantas vezes nós não traímos as pessoas, às vezes com um gesto de aparentemente bondade, de respeito e dignidade. Mas nós vamos ver, né, que pela grandeza da reencarnação, né, a gente vê no livro Joana d'Arc, né, o médium por Leon Denis, com essa revelação, nós recolhemos das falas da própria Joana d'Arc, gravadas na história da França, duas colocações que mostram a transformação desse espírito. Eu preferiria morrer a fazer algo que sei ser um pecado, ou contra a vontade de Deus. E mais à frente, ela vai dizer, né, quando eles a condenam à fogueira: eu não tenho medo, eu nasci para fazer isso. Né? A consciência de um espírito que num determinado momento sofre por ele uma queda que demarca um momento tão difícil para ele e para a humanidade, e ao reposicionamento desse espírito, ao receber uma nova oportunidade de ser um mensageiro e enviado do Cristo e de exemplificar e de se sacrificar ao máximo para que aquilo que ela acreditava e fazia fosse testemunhado diante de todos. E nós buscamos em Tiago, né, que é o grande sustentador da Igreja de Jerusalém, porque se posicionando meio judeu e meio cristão, ele conseguia fazer com que os judeus não agredissem a casa do caminho com maior poder e que ela pudesse se sustentar pela postura do que ele fazia. Ele nos escreve o seguinte, né, ou escreve em nome dele:
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não adianta crer. Se eu não faço, essa fé não existe. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Quem tem fé aprende a esperar. Quem tem fé, né, sabe que o caminho, né, tem um momento certo para que aconteça aquilo que a gente necessita. E ele fala, num outro contexto, ainda na sua epístola, sobre a nossa palavra. E ele diz: a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então ele fala da necessidade da santificação daquilo que a gente diz. E ele fala de quanto que é perigosa a nossa fala sem o cuidado, sem atenção. E o quanto que nós machucamos, ferimos e denegrimos a vida com as nossas palavras. Vamos à busca desse, né, grande trabalhador que é João, né, evangelista. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. João, primeira epístola, capítulo 1, versículo 8. Acho que não precisa comentar. Né? Os textos de João, nas suas epístolas, é muito interessante porque eles são escritos muito diretos. Tem coisa para a gente discutir. Né? Ele ensina. Se você acha que você está sem pecado, olha, você está fora da realidade. Como diria uma turma hoje, você está escorregando na maionese. Você está achando que está no lugar e está indo para outro. Aquele que diz que está nele, né, que está no Cristo, também deve andar como ele andou. Então, se eu digo que eu sou cristão, o mínimo que eu deveria fazer é agir como cristão. Então, eu preciso perguntar no meu dia a dia, na minha caminhada, né? Será que o que eu estou fazendo seria o que o Cristo faria em favor da humanidade? Porque se não é, nós estamos fora do nosso caminho. Nós precisamos reposicionar a nossa caminhada. Desculpa eu repetir o mesmo versículo, e o último é: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu particularmente tenho um encanto especial com esse versículo, porque eu falo que é a definição mais profunda e mais sábia que eu já ouvi sobre Deus. Me perdoem os orientadores da codificação na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu acho que João foi de uma felicidade tremenda. Deus é amor. A essência do Criador é o amor. O que ele espera que nós façamos é amar. É esse o contexto. É essa a postura que nós precisamos buscar na nossa vida e na nossa caminhada. Ele vai dizer em outro momento, né? Filhinhos, não creais em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos vêm de Deus. E isto é muito atual para todos nós, né? Porque a gente anda num momento em que a avalanche, né? E aí nós vamos colocar o movimento espírita, vou colocar o resto do mundo, há uma avalanche de livros psicografados, de informações espirituais, né? E tem gente que pega aquilo e transforma aquilo em verdade em 5 minutos, sem questionar.
As reuniões mediúnicas acabam, ninguém para perguntar se aquilo que foi falado, se tem sentido, se não tem sentido, se tem verdade ou não tem verdade. Eu costumo dizer que o movimento espírita sofre hoje, né, de uma doença que é simbolizada por um mito. Que esse mito, ele tem como título, né, o leito de Procrusto. Procrusto era um sequestrador. E ele vivia nas estradas e sequestrava as pessoas. E ele carregava para a casa dele e amarrava no leito. Se a pessoa fosse maior que o leito, ele cortava um pedaço da perna para caber no leito. Se a pessoa fosse menor que a cama, ele esticava a perna para caber no leito. E o que a gente vê, o pessoal, com as informações mediúnicas, é fazer isso. Aí um espírito aparece na reunião e diz que é minha avó, e não consegue dizer o nome da minha mãe. Se ela não sabe o nome da filha dela, só se ela desencarnou com Alzheimer e continuou com Alzheimer no mundo espiritual. Mas ela não sabe o nome da minha mãe, aí o pessoal fala, não, mas isso é porque o médium foi assim, porque desse jeito. Gente, isso é ficar inventando verdade. E isso é ficar engolindo as coisas que a gente está precisando mudar. A mediunidade tem que ser mais seriamente tratada. Seriamente tratada. Não é porque existe animismo, e muito animismo, porque a grande maioria de nós somos médiuns que interferimos profundamente no contexto, que a gente tem que aceitar as coisas e ficar esticando ou cortando para poder explicar que aquilo é verdade ou não é verdade. Tem muita coisa aí que vem de mensagem dizendo que é de espírito superior, que me perdoem. Né? Tem muita orientação mediúnica aí que é feita, que eu falo sem desrespeito a ninguém, que eu dou orientações espirituais muito melhores do que qualquer um desses espíritos, mesmo encarnado e complicado do jeito que eu sou. Profissionalmente eu consigo, pelo conhecimento doutrinário que tenho, e diagnosticar aquelas pessoas e auxiliá-las com maior propriedade do que aquelas informações que aquilo para mim, eu não sei se é espírito. Irmão, eu estou com você, leia Caminho, Verdade e Vida, toma 3 passos e vai com Deus. Eu faço melhor do que isso. E dizer que isso é espírito superior, para que isso? Que contexto é esse? Que necessidade que tem isso? Nós precisamos ter muito cuidado, que a gente anda fazendo isso para tudo enquanto é lado. E aí as pessoas se utilizam desses absurdos que nós fazemos com a doutrina espírita para nos criticar. Existem blogs evangélicos usando essas brigas que nós temos, se fulano é encarnação de Beltrano, se Rusteng é verdade ou não verdade, se existe sexo dos espíritos ou não, essas coisas que os outros ficam caçando confusão, e que eles vão colocando aí, mostrando o ridículo que o movimento espírita faz nesse contexto. Utilizando a gente, colocando nossos nomes, colocando as nossas falas no YouTube, criticando. Por quê? Porque a gente fica nesse lugar, que fica esticando de um lado e para o outro e querendo ser donos da verdade, né? Quando muitas vezes a gente deveria fazer como Kardec. É preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. E vamos, àquele que é o grande, idealizador da doutrina do Cristo. Eu costumo lembrar todo mundo, Jesus não fundou religião nem doutrina nenhuma. Quem fala isso está falando porque quer. O grande responsável é esse senhor aqui. Uma das minhas grandes paixões na vida
Eu acho que as falas dele são maravilhosas, embora eu ache ele muito machista, mas no momento dele lá não tinha outro jeito, né? As mulheres eram culpadas mesmo, tiraram o homem do paraíso, fez ele comer uma fruta que não queria, então eles tinham que brigar com as mulheres mesmo, né? A situação não tinha outro jeito. A gente está aqui até hoje por culpa de vocês, senão a gente estava lá no paraíso, é só vocês sozinhas aqui embaixo. Mas não ficaram satisfeitas, trouxeram todo mundo para cá. Né? Então a cultura judaica não tinha jeito de não ser machista, né? E embora com a evolução que o espírito tinha, ele estava no momento e no lugar aonde que ele estava. E nós começamos com Atos 9:6, as portas de Damasco, quando ele ouve a tão famosa frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem sois vós? Ele diz: eu sou Jesus. E ele diz então: Senhor, o que queres que eu faça? Olha a postura grandiosa desse espírito, que até aquele momento sabia o que ele ia fazer. Ele ia prender e mandar matar Ananias, ele ia mandar prender e matar todos que estavam em Damasco defendendo o cristianismo, e ao ouvir a fala do Cristo, ele pergunta: então o que o senhor quer que eu faça? Eu já sei que o senhor não quer que eu vou fazer, não devo fazer o que eu estou fazendo. Será que a gente tem coragem de perguntar a Jesus o que ele quer que a gente faça? Eu acho que a gente pode até perguntar, mas vai sair correndo, para não dar tempo dele responder e a gente escutar. Paulo faz para nós uma das mais completas definições sobre o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quem tem fé está nesse lugar. Tem a certeza íntima daquilo que ele espera. E não necessita da prova material daquilo que a sua alma compreende. Mas Paulo é muito claro, ele não faz diferente, ele não se posiciona de forma diferente de João, quando diz: examinai tudo e retende o bem. E aí a gente amplia, porque não é só a questão da mediunidade. A gente precisa ler tudo, a gente precisa examinar tudo, a gente precisa ouvir tudo. Eu ouço pessoas que falam assim: não, mas eu só preciso saber do espiritismo e só leio coisas espíritas. A gente precisa abrir o nosso leque de coisas. Nós precisamos ouvir principalmente aqueles que falam mal de nós, porque eles têm muita coisa para a gente repensar onde está a nossa caminhada, para a gente ver as nossas certezas e as nossas inseguranças. É obrigação nossa examinar tudo, tudo que vem, mas nós temos que reter aquilo que é bom, reter o bem na nossa vida. Paulo, num determinado momento na sua luta, diz algo que a gente pode repetir todos os dias na nossa vida: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é o grande desafio nosso. Muitas vezes a gente não consegue fazer o bem que a gente quer, mas para fazer o mal a gente é especialista. E a gente não tem que desistir, tem que lutar, tem que persistir, porque ele termina o texto mais famoso de todas as suas cartas, que é o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Este foi o propósito da vida dele. Ele compreendeu esta mensagem que muitos de nós ainda não conseguimos compreender.
o propósito que nós fomos concitados a fazer na nossa vida. Para encerrar, eu gostaria só de homenagear, não dá tempo de falar. Escolhi separadamente do meu coração, eu sei que muita gente poderia ver diferente, 5 das maiores figuras que a gente tem dentro, né, do Espiritismo. Temos aqui Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, né, e o pioneiro, né, o timoneiro de toda essa caminhada, que é Allan Kardec. Exemplos de grandes apóstolos que compreenderam este convite e essa situação e fizeram de suas vidas esse ideal, né, e transformaram a lei divina, né, nesse objetivo da vida: amai-vos e instruí-vos. É este todo o propósito da transformação. O Evangelho é um convite ao amor. Nós precisamos sair do caminho das regras, das simples convenções que nos enrijecem, que nos colocam limitados na vida, e promovermos os relacionamentos amorosos na nossa caminhada. Nós precisamos transformar as nossas casas espíritas em celeiros de amor. Nós precisamos transformar-nos em criaturas cujo amor se irradia em cada situação. Porque o grande propósito da vida, a grande pedida do universo, é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado e muita paz.